Olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais um episódio do Empresas e Negócios, que nessa semana recebe Alexandre Vigers, do Grupo Condor. Aliás, uma indústria extremamente tradicional do Planalto Norte catarinense, né? Um símbolo de São Bento do Sul, que ganhou muito corpo em toda Santa Catarina e hoje distribui para mais do que todos os estados brasileiros, também outros países já no ramo de exportação. Alexandre, muito obrigado por topar conversar com a gente aqui, tudo bem? Bom dia. É isso, bom dia, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Vamos lá então, falar um pouquinho do começo, da origem, porque a gente estava conversando fora do ar aqui, você estava me explicando, Condor é muito mais antigo, ou a Condor é muito mais antiga do que eu imaginava. Sim, nós fazemos 96 anos esse ano, é de 1929. Uma curiosidade interessante, a Condor foi fundada no meio da grande crise da Bolsa Americana, lá em 29. Quando o empreendedor alemão, né, o empreendedor dono da Condor, o seu Augusto Klimke, resolveu fazer uma empresa em São Bento do Sul, depois de ter fundado duas empresas no ramo de fundição. Ou seja, ele não tinha nenhuma ligação com bens de consumo. E depois da segunda empresa, que foi em Curitiba, a primeira foi em Joinville, ele resolveu ir para São Bento do Sul para abrir um novo negócio sem saber o que ia fazer. E numa conversa literalmente de boteco com um amigo, ele tinha e expressou a vontade de fazer um item, um produto de alto giro, de consumo diário. E veio a escova de dente como ideia naquela época, e assim começou uma fábrica de escova de dente há 96 anos atrás. Então dá para afirmar que um dos principais carros-chefe hoje, 2025, já era o início da Condor. Sim, é o segundo maior negócio da Condor hoje, é o negócio de higiene bucal, onde as escovas de dente são o principal item. Mas nós temos também limpeza, que hoje é o maior negócio da Condor. Quando eu falo limpeza, desde vassouras, escovas, esponjas, panos, né, uma diversidade de mops, né, uma diversidade de produtos muito grande na área de limpeza, sempre de não químicos. Nós temos também o negócio de pincéis, tanto para a construção civil como para a linha de arte, de escolas, né, que é para fazer pinturas, quadros, etc. Um negócio também mais recente, que foi um negócio que nós adquirimos há 5 anos atrás, que é a limpeza profissional, também sempre falando de não químicos, né? Então esses são os nossos 6 negócios, mas começou por escova de dente. Agora, é interessante que são mercados diferentes, na verdade indústria plástica, mas nichos diferentes, né? Hoje você não tem, por exemplo, um concorrente direto que faça tudo o que a Condor produz. Não tem nenhum concorrente que faça exatamente todos os negócios. Tem alguns que se aproximam porque faz trabalho na linha de pincéis e também na linha de limpeza, outros só na linha de higiene bucal, outros só na linha de beleza, que a gente chama que são as escovas penteadoras e os acessórios para corpo e para unha, mas que faz exatamente o que a Condor faz, não. E uma curiosidade, Beto, é que a Condor, o portfólio nasceu de uma habilidade que o fundador tinha de colocar cerdas, né? Ou seja, colocar o fio na escova de dente, e tudo que se colocava cerda ele foi trazendo para o portfólio. Então começou com a escova de dente, depois veio a vassoura, daí veio a escova de cabelo, daí veio o pincel, e assim nasceu o portfólio da Condor. Hoje muito do nosso portfólio já não são com cerdas, né? Não são produtos com cerdas, mas são injetados, ou panos, por exemplo, ou esponjas, né? Mas que respeitam a categoria. Né? O entorno da categoria de limpeza, o entorno da higiene bucal, né? O entorno da escova de cabelo, que hoje compõe o nosso portfólio de quase 2.500 produtos. Quase 100 anos, e a gente falando de indústria e passamos por algumas revoluções nesse período, tecnologia avançou num nível absurdo e aí o mercado se obrigou também a se adaptar, né? De que forma que vocês, ao longo da história, se adaptaram, e mais do que isso, né? De que forma vocês continuam acompanhando esses movimentos de mercado? Começar um pouquinho lá pelo fundador, pela história. Ele era um mecânico, né, um engenheiro mecânico de muita qualificação. Então ele começou fazendo escova de dente, replicou máquinas, ele produziu máquinas e chegou em 1945, quando a empresa já estava num momento bom, lá durante a Segunda Guerra Mundial. A Condor, por ter fundadores de origem alemã, né, acabaram sofrendo uma interrupção do fornecimento de energia, e o fundador na época desenvolveu um gerador de energia a partir de um caminhão. Caramba. Um caminhão velho, para não parar a fábrica, né? E de lá para cá, obviamente que muita evolução, né, se teve em termos de tecnologia. A Condor hoje tem tudo que a gente pode imaginar de tecnologia de ponta para a produção, né? Quase todos os negócios que têm tecnologia, a Condor tem, né, esse tipo de tecnologia. Nós visitamos todas as principais feiras
do mundo aí de fornecimento de tecnologia, assim como para olhar produto, para olhar design, para olhar tendências, né? Mas falando aqui especificamente em tecnologia. E mais recentemente, a gente não... a Condor é muito ativa na busca de inovação e de soluções inovadoras. E hoje não tem como não falar de IA, de inteligência de mercado, inteligência de dados, né? A Condor é muito ativa nessa direção também. Isso me leva a uma outra questão, Alexandre. A distribuição desses produtos, né? Porque de nada adianta você ter o escoamento dessa produção, né? Que tem uma fábrica muito grande em São Bento, se você não tiver mercado para a saída disso, né? Como é que é feito também esse processo logístico, né? De levar esse processo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre exportação, mas especificamente mercado nacional, né? Levar a todos os estados praticamente do Brasil. Esse é um ponto extremamente interessante. A diversidade de negócio, né, que a gente já citou, traz uma complexidade natural, mas hoje nós conseguimos, com uma estrutura de canais de distribuição especializada em diversos segmentos, que eu já vou citar na sequência, chegar em todas as cidades do Brasil, sem exceção. Então a gente tem muito orgulho de falar isso, que nós estamos em um pouco mais de 300 mil pontos de venda em todas as cidades do Brasil. É óbvio que tem cidades que a gente está muito bem e outras que a gente está muito mal, né? Mas a gente chega em todas elas. São mais de 5 mil, né? São pouquíssimas empresas no mundo que conseguem chegar a esse número de cidades aqui no Brasil. E como a gente faz essa distribuição? Dependendo do negócio, né, nós temos um cenário específico. Mas eu vou falar do maior negócio, onde o principal contato do consumidor é no varejo alimentar, é no supermercado. Então nós chegamos lá, nós temos distribuidores espalhados pelo Brasil. Nesse negócio especificamente, para citar como exemplo, nós temos 54 distribuidores, no mínimo um em cada estado. Então, estados menores tem um, estados maiores pode ter 6, 7, como São Paulo, por exemplo, né? Falando de Santa Catarina, tem um distribuidor, São Paulo tem 7, mas todos os estados têm pelo menos um distribuidor. Esse distribuidor ele é um parceiro estratégico da Condor, que compra o produto da Condor, e a Condor, junto com ele, com uma estrutura dedicada para esse canal, ajuda ele a fazer a venda dele, ajuda a fazer o sell-out, entregando material de merchandising, ajudando em estratégia, enfim, ajudando a operação dele a vender Condor. E os outros canais, eles são atendidos pelo atacado tradicional, que faz essa pulverização e ajuda o distribuidor a chegar numa quantidade maior de pontos de venda que o distribuidor não chega. Por exemplo, uma loja de conveniência de um posto de combustível. Provavelmente, quando veio um produto Condor lá, foi porque o atacado foi lá, só para citar um exemplo, né? Aí nós temos uma equipe dedicada a farmácias e perfumarias, grandes clientes, né, que são caras que são players nacionais, um atacarejo, né, que hoje se multiplicaram aí pelo Brasil, né? Esse formato de comércio também tem uma equipe da Condor especializada em atender esse tipo de cliente. Então, esse formato de ter o que a gente chama de canal indireto, né, que ajuda a Condor a colocar o produto no varejo menor, mais o atendimento direto aos grandes clientes, dá essa capilaridade. Os outros negócios se repetem um pouquinho, com algumas particularidades, como pincéis, onde o principal contato com o nosso produto ou é na loja de tinta ou no material de construção, claro, né, que muda um pouquinho o cenário. O negócio de limpeza profissional, a Perfect Pro, que vai numa loja de limpeza, né, que também se multiplicaram pelo Brasil. Então, cada um com a sua particularidade, mas com a mesma lógica. Mas me chama a atenção, em especial, a inteligência desse modelo de negócio, Alexandre, porque você não ataca o varejinho, né? Você ataca o atacado, né, com perdão da redundância, mas para chegar através dessas franquias em cidades que vocês talvez não teriam um braço diretamente com o teu comerciante. Isso, e tem uma questão também que a nossa logística é ruim no Brasil, né? Ruim sob o ponto de vista de tamanho de país, estrada, tudo, então, né? É muito caro. Fora a dimensão continental, né? Então você imagina chegar em Belém para vender R$500. Não tem como. Não se sustenta a operação, né? Então nós precisamos ter uma operação próximo do cliente que vai vender para o consumidor final. E aí essa estrutura de ter, né, como se fosse grandes CDs regionais, né, com os parceiros, distribuidores, gera uma nova e cadeia com os de atacados, negócio, né? gera uma nova cadeia. E nós ajudamos a levar inteligência para essa cadeia. Com área de inteligência de mercado, olhando para áreas brancas, levando informação para o distribuidor para ajudar ele a chegar nos ele também pode ganhar com isso, né? Que é a ideia, né? Nós ajudamos eles a enxergarem aonde eles têm a oportunidade de vender mais Condor que eles não estão eventualmente capturando. Então essa lógica toda
Não é uma lógica só de go-to-market, não é uma lógica só de logística, mas uma lógica também de inteligência comercial. Claro, vai sustentar todo o negócio para todas as pontas. Isso que a gente está conversando aqui sobre o mercado nacional. Quando que a Condor chegou no exterior e como é que está essas articulações hoje, não só com o Mercosul, mas também mercado externo, Ásia e Estados Unidos? A Condor exporta desde 1972, Bastante tempo. então faz bastante tempo. Chegou até a ter uma operação fora no mercado americano, a Condor USA, mas era um CD, um depósito, né? Mas hoje nós operamos basicamente com distribuidores nesses países, né? Ou grandes atacados, né? Mas é a lógica do Brasil, só que lá eu não tenho o varejo direto e os outros canais, eu tenho só o distribuidor, onde a Condor coloca o produto nele, ajuda o distribuidor com merchandising, com materiais, etc. E ele faz o resto. Então, dali para frente, ele se responsabiliza, obviamente, com a ajuda da Condor em criar estratégia, em ajudar em estratégia de preço. Sua missão está em entregar o produto para ele. Isso. Né? E aí ele faz a distribuição regional, né, no país que ele está atendendo. São poucos os países que nós temos mais de um distribuidor. Né? Geralmente a gente tenta, quando um país é um pouco menor, especialmente nossos países vizinhos, a ter um por país. E a estratégia vai se ajustando conforme a distância, conforme a particularidade. Estados Unidos, por exemplo, temos mais que um, né? Tem um recente agora que está começando o trabalho, com uma lógica parecida, né? Porém com dimensões um pouco diferentes e com uma concentração de portfólio, no caso dos Estados Unidos, olhando o público latino. Né? Porque é quem usa a vassoura, quem usa o nosso tipo de produto. Né? Perfeito. Então essa é a lógica e mais ou menos 20, 22 países aí que nós temos negócio. Até aproveitando essa pauta do mercado externo, a gente está conversando, a gente está gravando essa entrevista aqui no início de maio e ainda tá bastante incerto o mercado internacional por conta das taxações. Estados Unidos, China, as respostas. Isso já chega a afetar vocês numa indústria catarinense que trabalha ainda minoritariamente na proporção da sua fabricação com a exportação, com essas linhas exportadas? O que dá para traçar de cenário depois desses últimos 40 dias de incerteza que a gente viveu? É uma coisa que nós estamos muito atentos, né? Acho que como a maioria que tem negócios tanto com China como Estados Unidos. Então vem a oportunidade, né, do Brasil ficar mais atrativo ao mercado americano. Por outro lado, vem uma pressão de produtos chineses que entrariam naturalmente no mercado americano e que vão entrar em algum outro país, né? Então vem uma pressão certamente de preço, já está acontecendo, na verdade, ocupação uma de pressão espaço mesmo no mercado, de preço por ocupação de espaço. Mas o que nós estamos fazendo? Indo para a China, né? Nós também temos alguma coisa que vem de lá, é uma parte obviamente muito menor do que é produzido no Brasil, mas tem uma parte que vem lá. Nós já estamos com a equipe lá, fazendo negociações, acompanhando feiras, e por outro lado a área comercial tentando aproveitar as oportunidades que vem do mercado americano. Mas certamente a capacidade da China derramar produtos em outros países é muito mais rápido, muito mais rápido do que os países que vão ser afetados e para os Estados Unidos. Uma cadeia consolidada, né? Todos os caminhos consolidados também. A fábrica da China está pronta, né? Pronto. Se alguém no Brasil vai se estruturar para fornecer o mercado americano ou qualquer outro país, até você colocar uma fábrica de pé, até ter todas as autorizações, licenças... A China tem isso há 20 anos pronta já, praticamente, né? Então, mas muito atentos à situação geopolítica. Né? Pois é, tem essa questão também de você poder fazer um investimento, né? Vocês recentemente fecharam com um cliente norte-americano. Isso pode respingar também? Existe essa incerteza? Nesse cenário especificamente, a nossa projeção é positiva, né? Porque ele lá vai ter menos produto chinês. Se ele já tinha fechado com o Brasil antes dessa briga tarifária, teoricamente nós vamos ficar mais atrativos do que éramos até então. Então a expectativa nesse aspecto é muito positiva. A tua marca ganha protagonismo dentro desse mercado dele. As marcas brasileiras ganham e com a Condor não é diferente. Né? Não é diferente. Falando de tamanho da Condor, quantos colaboradores hoje, Alexandre? Pouco mais de 1.700 colaboradores e mirando em 2025 1 bilhão de faturamento. 1 bilhão? Nosso primeiro bi chega em 2025. Seria um faturamento inédito, então. Inédito. 1 bilhão em 2025, né? Poucas empresas em Santa Catarina conseguem chegar realmente nessa marca. 1.700 você falou. Quantos na planta de São Bento? Na planta de São Bento, aproximadamente 1.300, né? Os outros 400 aí espalhados pelo Brasil, equipe comercial, merchandising, né?
Qual que é o segredo da Condor nessa história toda de 96 anos? Por que ela conseguiu, você citou aí, de que partiu de uma habilidade do seu fundador, mas não se sustenta durante 96 anos apenas por uma habilidade, né? Qual que é o segredo de se manter tanto tempo como referência no mercado e referência no segmento? Eu acho que inovação, né? Por mais que a gente sempre fala que é muito difícil inovar em uma vassoura, né? Por exemplo, um produto extremamente clássico, tradicional, mas nós buscamos oportunidades para ser mais atrativo, como, por exemplo, uma vassoura sazonal de Halloween, da FEMAMA no dia aí para prevenção do câncer de mama no Outubro Rosa. Então, nós buscamos alternativas, inclusive nos negócios que são menos, talvez, sensíveis à inovação. Então, acho que esse é um ponto muito forte que a Condor sempre teve. E a Condor é uma empresa extremamente disciplinada, com pessoas muito comprometidas. Então, isso está no DNA da Condor. E eu tenho convicção, quando falo sobre isso, que o comprometimento de toda a equipe, a disciplina que vem da família fundadora, que é característico da família fundadora, está no DNA da Condor. Isso acho que faz a diferença, né? E ainda assim a gente está falando de uma indústria tradicional, uma indústria de plástico, transformação, com questões químicas, e aí isso gera também uma responsabilidade muito grande para vocês. A gente está falando bastante de ESG ultimamente, sustentabilidade, mas me parece que a Condor também há muito tempo já se preocupa com isso. O exemplo disso é o processo de reciclagem, né, da empresa. Exatamente. A Condor recicla, tem a fábrica de reciclagem há mais de 50 anos e já usa produtos reciclados para aproximadamente 55, imagino que 60, não tenho tanta precisão aqui, mas a fábrica há 50 anos. Quando sempre foi muito consciente sob o ponto de vista ambiental e social, e faz isso de forma crescente nos últimos anos. Virou estratégia da Condor. Lá no passado talvez não estava tão certo que era uma estratégia, sim uma vontade na época do fundador de cuidar do meio ambiente. Hoje virou uma estratégia. Nós, além de usarmos 57% das nossas 900 toneladas mês de produtos reciclados de produtos plásticos são reciclados, né? 57%. Boa parte. Além disso, nós estamos buscando também trazer para o mercado produtos biodegradáveis. Por exemplo, nós temos uma escova de dente biodegradável, nós temos um pano biodegradável, e buscando também esse caminho da sustentabilidade. Você sente que o cliente na ponta disso valoriza isso, busca esse tipo de produto? Tem um nicho, não é a grande massa ainda, eu acho que vai chegar lá, mas tem um nicho, até porque, via de regra, falando do biodegradável, não necessariamente ele vai ser mais barato. Geralmente ele é mais caro. Pelo contrário, né? Mas tem um público que é ávido, tanto que os nossos lançamentos recentes estão indo super bem. Mas, enfim, ainda tem uma estrada pela frente, né, para esses produtos de fato se tornarem no dia a dia, estarem no dia a dia da maioria dos consumidores, né? De quem foi pioneiro, você acha que tem uma tendência para um segmento se preocupar ainda mais com isso a partir de agora? Tem. A gente está bem convicto e por isso trazendo para o portfólio, inclusive lançando esse ano. Vai acontecer em maio na APAS. A gente vai lançar mais alguns produtos com essa pegada de biodegradável, mostrando também a responsabilidade com o meio ambiente. Alexandre, nosso tempo está quase acabando aqui, mas eu queria te deixar mais uma vez a oportunidade de falar e fazer um convite até na nossa audiência no podcast, para quem está com a gente também lá no YouTube, para conhecer um pouquinho mais da Condor, né? De repente uma visita à própria fábrica ou até o conhecimento dos produtos. Eu duvido muito que tenha alguém ouvindo a gente agora que nunca escovou os dentes com uma escova da Condor, nunca a mãe não varreu a casa com uma vassoura da Condor, mas de qualquer forma é uma oportunidade também para a gente fazer essa conexão direto com os ouvintes aqui da CBN. Opa, obrigado pela oportunidade. A Condor, por ser catarinense, né, tem Santa Catarina como sendo um dos principais estados. O nosso share, né, a nossa participação no mercado, não por acaso em Santa Catarina é a maior do Brasil, né? Então a gente agradece o povo catarinense e que visitem o nosso site, condor.ind.br, as nossas redes sociais, sempre muita novidade para todos os consumidores e sempre com uma vontade de respeitar o nosso propósito, que é fazer melhor a cada dia e entregar produtos de altíssima qualidade aos nossos consumidores. Alexandre Vigas, diretor-presidente da Condor S.A., gentilmente nos atendendo nessa semana, em especial início de maio aqui do Empresas e Negócios. Muito obrigado e vida longa, Condor. Obrigado, eu que agradeço. É isso, gente. Obrigado pelo carinho de sua audiência. A gente volta com o próximo episódio na próxima semana. Até lá.